muito a municipalização das polícias, particularmente. Sim. Mas, em algum momento, eu tive a conversa com algumas pessoas que pesquisam a questão política no Brasil e a questão do poder do mando local no Brasil, coronelismo, isso é muito forte. De repente, você imaginar alguns prefeitos, não vamos citar nomes, né, Sim. tendo uma polícia, é algo temeroso também, porque a história do Brasil, infelizmente, essa visão é ainda é uma história muito do mando local autoritário. E então, é algo que a gente tem que repensar, né? Tem que ser muito bem discutido. Por outro lado, é um efetivo que entra também, né? Que soma. Isso, né? e até porque eu acho que tem mais condição de você chegar à polícia comunitária com a polícia municipalizada. Porque, imagina hoje, um policial, ele está lotado num batalhão aqui no Rio de Janeiro, mas ele pode ser transferido para um batalhão em Saquarema, ele pode ser transferido para o estado inteiro. E acaba que ele não cria raízes, o policial, com a comunidade, e isso também atrapalha um pouco a ideia de uma polícia preventiva, porque o policial, para ter uma visão preventiva do crime, ele tem que estar ambientado no meio onde ele trabalha. Se ele hoje está trabalhando no Rio, amanhã está trabalhando em Búzios, depois da manhã está em Porciúncula, ele não cria raiz, né, em lugar nenhum, e isso acho que prejudica muito. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o Dr. Orlando Zacconi no próximo bloco sobre problemas ligados à segurança aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, conversando nesta oportunidade com o delegado Dr. Orlando Zacconi, da Polinter aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Orlando, me diga uma coisa, como é essa relação hoje entre Polinter, a polícia de uma maneira geral, mas a Polinter especialmente, e a justiça criminal? Isso já está harmonizado, está azeitado, ou isso depende de outras providências? O que você acha? Hoje nós estamos vivendo um momento de uma virada importante no que diz respeito à estrutura da Polinter, porque está sendo criada a Polinter Legal. Então, a Polinter vai passar a ter todos os recursos da informática que as delegacias legais já têm. Aliás, foi uma divisão que fizeram em outro governo, aí eu achava muito engraçado. Polícia Delegacia legal e as outras são ilegais. São legais, chamam de tradicional, mas chamam de legal. O nome realmente... Mas legal quer dizer informatização. Legal significa um projeto que criou um modelo de delegacia com informações integradas, um banco de dados integrados, onde a delegacia da Tijuca, ela, se tiver que investigar uma pessoa que tem determinadas características físicas e tudo, ela pode buscar num banco que é alimentado por todas as delegacias do Estado. Isso aí é uma coisa muito importante. E a Polinter, infelizmente, ela não tinha entrado ainda na era da informática. Ela estava no campo dessas delegacias tradicionais, então a gente não tinha nem os mandados digitalizados. Se você entra hoje numa sala da Polinter no SARC para ver os mandados de prisão, tanto que a pessoa que está ali na Polinter, ninguém muda, é um policial só que está lá há muitos anos, porque ele é o único, é que nem bagunça de casa, só você consegue achar... O juiz criminal, ele se comunica diretamente com esse funcionário? Com a Polinter, isso, tem um telefone do SARC. Isso tem dado muito problema, porque o SARC tem falhado muito com a justiça, e diversas vezes o juiz da VEP, outro dia ele me ligou mesmo, eu vou prender o policial e tal, mas ao mesmo tempo o judiciário entende, né, as dificuldades, né, a falta de recursos. Mas com a criação da Polinter Legal, nós vamos ter agora uma virada. E essa virada eu acho que vai fazer com que... Quer dizer, no final é o seguinte, é falta de dinheiro, né? A informatização é um negócio caro, é muito caro, né? A polícia não tem autonomia financeira como o judiciário tem, como o Ministério Público tem. Eu acho que um grande... Quando se fala muito em lei orgânica da polícia, eu sou meio realista. Eu acho que nós nunca vamos conseguir... Porque a polícia sempre foi uma espécie de braço armado do Estado. Você não vai nunca convencer um político, um governador, de ter um processo democrático para a escolha de chefe de polícia. O governador não vai abrir mão de indicar o chefe da Polícia Civil e o comandante da Polícia Militar. Mas eu acho que a autonomia financeira poderia resolver muito. Agora, existe hoje uma aproximação muito boa entre a polícia e o Poder Judiciário na área que eu estou trabalhando hoje, que é a questão dos presos. Eu fiz uma pesquisa sobre a questão dos presos condenados encarcerados da delegacia. E eu descobri que a maioria dos presos condenados são condenados em processo anterior.
eles estão no semiaberto, no aberto, estão numa progressão do regime, praticam um novo crime, entram na Polinter preso em flagrante, mas já tem condenação anterior. Já tem a bagagem lá atrás. Aí eu procurei, né, o doutor Carlos Augusto Borges, da Vara de Execução Penal, e eu comecei a levar para ele uma listagem desses presos nessa condição, para ele acelerar o processo de regressão do regime, para eu poder transferir esse preso para a vaga do condenado fechado, que essas vagas existem no sistema. Então, a gente está sempre dialogando e, pelo menos no que diz respeito à custódia de presos, a gente tem tido uma atenção muito especial por parte da VEP. Agora é um trabalho realmente complicado, né? Depende da Justiça, depende da Secretaria de Administração, depende de vocês. A unidade disso, quer dizer, você buscar... É complicado, depende de muitos agentes mesmo, depende da defensoria, depende de muita coisa para o sistema andar, né? É verdade. E às vezes é por conta disso que a gente tem problema de superlotação, porque às vezes, se nós fôssemos ver as pessoas que estão presas, que já poderiam fazer jus a um benefício, já poderiam estar soltas, né? E muitas das vezes as pessoas só falam daqueles presos considerados de alta periculosidade, mas esquecem que a grande maioria dos presos no sistema não estão envolvidos em crimes violentos. Menores, furto, impressionante. Como tem gente presa no furto, uma coisa que não seria necessária, né, digamos assim. É verdade. Poderiam... As penas alternativas vieram para contornar essa dificuldade, mas infelizmente não dá para chegar às últimas consequências, né? E depois tem isso aí tem um outro lado também, um lado político, né? É que a mídia, refletindo de alguma maneira a forma de pensar da comunidade, não se conforma que o indivíduo cometeu um crime e não esteja preso. Não é engraçado isso, mas não se conforma, né? A pessoa quer sempre o camarada preso, né? Não admite que se cumpra uma pena de outra maneira se não preso, né? A mídia trabalha muito confundindo violência e criminalidade. Tem violência que não é crime, tem crime que, aliás, a maioria dos crimes não são com violência. Você vê os crimes contra o patrimônio, só tem 2 com violência, roubo e extorsão. O resto é sem violência. É verdade. Não, e depois há uma categoria de crimes que não são, como eu vou dizer assim, para efeito da administração, na visão da administração, eles não são perniciosos, né? Perniciosos são alguns presos que estão lá dentro, e esses é que são realmente... Não, mas a seletividade já demonstra isso, porque embora nós tenhamos mais de 300 tipos penais no Código Penal, fora as leis especiais, se você for estudar no sistema prisional, os presos estão capturados em meia dúzia de crimes. É verdade. Eles estão presos no tráfico, porte de arma, roubo, furto, não chega a 10 crimes que são selecionados para a ação da polícia. É verdade, tem razão. E normalmente são crimes praticados no espaço público pelas camadas mais vulneráveis, porque isso é que as pessoas não entendem. Por que hoje nos cárceres, os cárceres estão superpovoados de pessoas pobres, oriundos de camadas vulneráveis, geralmente moradores de favela? Não é porque o pobre tem mais tendência a delinquir. Essa ideia que veio do positivismo é porque é o processo de criminalização. E os crimes praticados pelos setores mais vulneráveis, eles são mais propícios a serem identificados pelo sistema. Por quê? O primeiro critério é o espaço onde o crime acontece. O sistema penal tem muito mais probabilidade de identificar o crime no espaço público e no espaço privado. No espaço privado, ele precisa de muito mais sofisticação para investigar, para identificar o crime. No espaço público, não. É muito mais fácil se prender um batedor de carteira do que um cara que está lavando dinheiro. Aliás, eu vou dizer uma coisa, não fosse o problema da escuta telefônica, esses crimes ficariam inteiramente à margem de qualquer outra cogitação. É verdade. Muito bem, estamos chegando ao final. Eu quero agradecer muito ao Orlando por ter vindo aqui conversar conosco, saindo lá das suas inúmeras atribuições, como os senhores viram, e agradecer. Bom, eu que agradeço a oportunidade de nós estamos sempre aqui à sua disposição, quando eu quiser muito obrigado. Reclamar de alguma coisa, fala conosco. Pedir ajuda. Muito bem. Fale conosco em www.justiçasemfronteiras.com.br, justiça sem cedilha, hein? A propósito disso, o senhor Rodrigo Soares me faz uma pergunta muito interessante. Eu já batalhei muito por isso aqui. Ele diz assim: desembargador, na investigação de paternidade, a recusa à perícia médica e hematológica ordenada pelo juiz supre a prova? Isso é uma discussão, meu amigo, que o senhor não imagina. Que a partir dessa descoberta do DNA e da possibilidade de se identificar sem margem de erro, né, a filiação, isso virou dogma no direito de família, né?
Mas acontece que isso entra em choque com uma porção de outros direitos constitucionalmente assegurados. Então fica aquela questão, ele está obrigado a submeter o exame ou não está? Enfim, o que você me pergunta é sobre a repercussão processual desse fato, recusa. E eu vou te dizer, há quem ache que isso aí representa uma confissão a propósito da paternidade. Eu não acho, não. Eu acho que é mais um poderoso elemento de prova, mas não uma confissão. Confissão seria demais, ok? Muito obrigado, hein? O pensar, dizia Sócrates, abre os olhos do espírito. Muito obrigado e até uma próxima vez.